Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 12, que fala sobre assegurar padrões de consumo e produções sustentáveis. Vamos entender então o que é assegurar padrões de consumo e produções sustentáveis dentro do ODS 12. Já na meta número 1, diz que nós devemos implementar até 2030, né? O quadro de 10 anos de programa sobre consumo e produções sustentáveis em todos os países, né, e tomar medidas com os países em desenvolvimento, em desenvolvidos, a assumir a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento. Ou seja, os países mais desenvolvidos precisam colaborar com os países em desenvolvimento para que seja assumido programas sobre consumo e produção sustentáveis. Mas o que é, então, esse programa de consumo e produção sustentáveis? Esse programa é uma estrutura de 10 anos de programa sobre padrões de consumo e produção sustentáveis e foi definido na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio+20, que aconteceu em 2012, onde o chefe de Estado convergiram em torno da ideia de que mudanças fundamentais de nossos padrões de produção e consumo são indispensáveis para alcançar o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Então nós precisamos, todos os países signatários do Pacto da ONU, né, pelos desenvolvimentos sustentáveis, atingir as ações voltadas para padrões de consumo e produção sustentáveis. E é uma tarefa muito maior do que qualquer organização, setor ou região pode esperar. A constatação é que existe uma mudança global em direção aos padrões de consumo e produção sustentáveis e que exige um compromisso de diversos países e atores em todo o mundo que estimulou os chefes de Estado do Rio+20 a adotar a estrutura de 10 anos de programa sobre consumo sustentável e padrões de produção. Então, esses 10 anos de compromisso gera um impacto coletivo por meio de programas e parcerias com várias partes interessadas que desenvolvem, replicam e aumentam as políticas e iniciativa de padrões de consumo e produção sustentável em todos os níveis. Mas quais são, então, as exigências? O que consiste esse programa? São 6 programas, na verdade, que compõem esse programa maior, que é os 10 anos de estrutura de programa sobre padrões de consumo e de produção sustentável, negociado entre os chefes de governo no Rio+20. O primeiro programa, compras públicas sustentáveis. Aí, o primeiro é mais importante, né? Porque a necessidade de existência de um programa municipal de compras direta dos produtores rurais locais para os programas socioeducativos locais. Isso existe na sua comunidade? Existe também incentivo à produção agroecológica e dos alimentos fornecidos pelos produtores da agricultura familiar do município e microrregião? Então, o compras públicas sustentáveis faz com que o município e o governo do estado e o federal também tenham um compromisso de fazer com que haja incentivo aos produtores familiares para fornecimento de alimentos aos vários programas existentes no seu município, na sua região. O segundo programa fala de informações ao consumidor sobre padrões de consumo e produção sustentáveis. Seria possível, então, fica aqui a indagação, de uma campanha de consumo de produtos classificados como sustentáveis em sua comunidade, atendendo os padrões do consumo e produção sustentáveis? A pergunta seguinte é como divulgar e valorizar a comercialização dos produtos de origem local e regional em sua cidade? Existem feiras do produtor na sua cidade? Você visita essa feira e consome dela constantemente? Vai incentivar os produtores familiares? Essas são informações do consumidor, né, relacionado aos padrões de consumo e produção sustentáveis. O terceiro programa fala sobre turismo sustentável. Quais as opções de turismo da sua cidade e região? Vocês conhecem e poderia indicar para visitantes? A segunda pergunta, existem
opções para turismo rural, ecológico, religioso, de negócios, gastronômicos, cultural ou outros na sua região? Como seria possível divulgar esses empreendimentos? O quarto programa fala sobre estilo de vida e educação sustentáveis. Esse programa, definido pela ONU, nos remete a alguns questionamentos. Por exemplo, quantas pessoas que você conhece que poderiam ser referências em qualidade nos seus estilos de vida saudáveis? Praticam atividades físicas regularmente? Têm alimentação equilibrada e nutricional de qualidade? E na educação, temas relacionados à sustentabilidade são abordados em todas as séries do ensino básico e fundamental? Os alunos e professores estão conscientes sobre o que é necessário fazer pela sustentabilidade? Aí tem o quinto programa, que fala sobre a necessidade de termos edifícios e construções sustentáveis. Aí tem as indagações que nós queremos fazer aqui sobre a nossa realidade local. Existe um reaproveitamento das águas das chuvas através de cisternas. É comum o uso da energia fotovoltaica em prédios públicos. E também existe incentivo para a instalação nas empresas e residências da sua comunidade. Então, fica aqui essas indagações. E aí nós partimos, então, para o sexto programa, que faz parte desse programa maior, que fala sobre padrões de consumo. O sexto programa fala sobre sistemas alimentares sustentáveis. De que forma que nós podemos praticar sistemas alimentares sustentáveis? Existe nutricionista nas diversas secretarias, e a merenda escolar, existem programas sociais, saúde. Como estão, os trabalhos dessas nutricionistas para atender a qualidade da alimentação fornecida, tanto para os programas sociais como para a merenda escolar na rede pública municipal e na rede estadual também. Existe uma alimentação balanceada, de qualidade, fornecida pelas empresas para seus trabalhadores e colaboradores? As empresas que fornecem alimento, esse alimento, ele guarda o sistema alimentar sustentáveis, guarda as suas propriedades, mais importante, de nutricional principalmente, voltada para a qualidade e da alimentação e principalmente da saúde dos colaboradores e dos trabalhadores. Então, é possível, então, nós trabalharmos com o foco dentro desse programa de assegurar padrões de consumo e produções sustentáveis, com foco dentro desse programa global, que se chama, então, estrutura de 10 anos de programa sobre padrões de consumo e produção sustentáveis, que foi discutido no Rio+20, com a coordenação da ONU. E aí nós temos outras possibilidades para a gente poder atender também essa meta. Nós precisamos fortalecer, dinamizar e buscar a sustentabilidade da agricultura, tornando-a mais diversificada, rentável e competitiva. É possível também nós trabalharmos dentro dessa diversificação com outras atividades produtivas, como a piscicultura, atividades hortifrutigranjeiras, o cultivo orgânico, o turismo no espaço rural, entre outras tantas atividades que viabilizam a vida no campo, e priorizando o atendimento ao produtor da agricultura familiar, principalmente, aquele que mora realmente na sua propriedade e que produz o alimento tão necessário e com qualidade para nossas mesas. Então, esses produtores precisam de uma orientação técnica, uma capacitação tecnológica e também que haja um fornecimento de equipamentos e outros incentivos por parte do governo municipal, estadual e federal, para que os produtores possam melhorar a qualidade da sua produção e, consequentemente, dos alimentos que nós consumimos. Esse incentivo à diversificação, principalmente nas pequenas propriedades rurais, dos seus municípios, promove uma recuperação, manejo adequado do solo, através do acompanhamento técnico dos engenheiros agrônomos disponíveis no seu município, com parcerias da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente local. Então, é possível que sejam esses produtores organizados para que a sua produção seja melhor distribuída, que haja adequação às exigências de mercado em termos de qualidade e prazos de entrega, buscando novos canais de comercialização. A agricultura orgânica acaba sendo aí,
uma necessidade, considerando que o mundo todo está, como consumidor que nós somos, né, exigindo melhor qualidade dos alimentos, e nós temos que priorizar os alimentos agroecológicos e orgânicos. Mas a meta número 2 do ODS 12, né, que fala sobre os padrões de consumo sustentáveis, diz que nós temos que até 2030 alcançar uma gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. De que forma nós podemos fazer isso? Incentivando o uso adequado das fontes naturais e alternativas de energia, bem como o reuso e aproveitamento de água, promover o apoio junto às companhias de fornecimento de energia elétrica e de saneamento básico do seu município, fazer um trabalho conjunto de conscientização junto à população, visando principalmente a preservação dos recursos hídricos do município. Palestras com os produtores rurais para sensibilização e conscientização sobre o uso racional da água, do solo, das matas, criando entre eles uma rede de vigilância coletiva. É possível também nós promovermos a incorporação do tema de conservação e preservação do meio ambiente no currículo escolar das escolas municipais em caráter multidisciplinar. Também é possível nós articularmos uma gestão da demanda da oferta da água, particularmente aquela destinada ao abastecimento da população, por meio da adoção de instrumento para a sustentação econômica da sua produção e preservação dos mananciais. Da mesma forma, é possível fazermos uma campanha promovendo, né, a redução das perdas físicas de água tratada, incentivando a alteração de padrões de consumo, desestimular o desperdício através de programas e ações de sensibilização e educação ambiental junto a toda a comunidade. Sabe-se que uma água tratada tem um custo muito elevado. Não é justo, então, que as pessoas usem essa água para regar jardim, lavar carro, lavar calçadas, quando na verdade poderia ser utilizado a água de reaproveitamento de chuva para essa finalidade. Então é possível nós trabalharmos com uma conscientização junto à comunidade no uso adequado, né, e sustentável da água, que normalmente ela tem um custo agregado porque ela já vem com tratamento químico, né, com cloro, e faz com que haja um grande desperdício. Isso pode ser resolvido através da conscientização da comunidade. Então, nós temos que difundir políticas de conservação do uso da água junto a todas as pessoas que estão ligadas diretamente, ou seja, todos nós, a nossa comunidade tem a responsabilidade de fazer com que haja um reaproveitamento de água, mas também que a gente possa trabalhar no sistema de conscientização sobre a sustentabilidade. O ODS 3 diz que nós temos que até 2030 reduzir pela metade a quantidade de resíduos globais de alimentos ao nível de retalho e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo da cadeia da produção e abastecimento, inclusive perdas pós-colheita. Bom, nós somos, a maioria dos municípios, de uma região essencialmente agrícola, e é natural que a gente tenha essa preocupação com a redução de perdas com alimentos, principalmente no transporte. Então é possível, dentro de uma realidade local, que a gente trabalhe no fortalecimento para dinamizar e buscar a sustentabilidade da agricultura, tornando mais diversificada, rentável e competitivo, organizando, né, ajudando a organizar os produtores para que haja um planejamento da produção na perspectiva de adequação às exigências do mercado. A meta número 4 do Objetivo 12 versa que até 2020 nós temos que realizar uma gestão ecológica de produtos químicos e todos os resíduos ao longo do seu ciclo de vida, de acordo com os quadros internacionais acordados, e reduzir significativamente a sua liberação para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos adversos na saúde humana e no meio ambiente. Então, a nível local, nós podemos ajudar a controlar a produção e circulação de produtos perigosos dentro do território municipal. Nós temos que disciplinar o transporte de cargas perigosas no nosso território, nós temos que denunciar o uso inadequado de agrotóxicos, né, utilizado na nossa agricultura, porque isso, com certeza, tem um reflexo negativo sobre a nossa saúde.
Então, impedir, né, e dificultar que produtos químicos prejudiciais à saúde sejam utilizados na sua região também é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos que fazer com que o transporte, o contrabando desses materiais seja minimizado com o objetivo de melhorar a saúde da nossa população. Da mesma forma também, sabemos que existe uma logística reversa, que é o recolhimento de embalagens defensivos agrícolas pelas empresas fornecedoras desses insumos, desses agrotóxicos, desses defensivos agrícolas, e a empresa tem a responsabilidade, a obrigação de dar o fim adequado aos frascos, às embalagens desse defensivo agrícola. Isso se chama logística reversa. Verifique como é que está a atuação dessa logística reversa no seu município, se essas embalagens são jogadas no lixão normal, não pode, é proibido, e nós temos que cuidar para que isso possa reverter em qualidade da nossa saúde, evitando que esses agrotóxicos possam interferir. E partindo já para a meta número 5 do objetivo 12, nós temos que até 2030 reduzir substancialmente a produção de resíduos através da prevenção, redução, reciclagem e reutilização. E a meta 6 ainda diz que nós temos que incentivar as empresas, especialmente as empresas de grande porte e as transnacionais, para adotar práticas sustentáveis e para integrar informação de sustentabilidade para o ciclo das informações. E também na meta número 7 diz que nós temos que promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Veja que essas 3 metas falam sobre a produção de resíduos, fala sobre a questão de compras públicas sustentáveis e fala sobre a responsabilidade das grandes empresas também se preocuparem com práticas sustentáveis que sejam integradas dentro dos seus processos produtivos. Isso é uma realidade, uma necessidade. Então, cada vez mais existe a responsabilidade das empresas, não só do poder público municipal, não só das pessoas, mas também todas as empresas, para que haja práticas sustentáveis, se preocupando com a sustentabilidade e fazendo com que isso se reverta em qualidade de vida e na saúde da sua população abrangida. A meta número 8 desse objetivo 12 fala que até 2030 nós devemos garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação e sensibilização relevante para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a natureza. Mais do que nunca, então, é essa meta que nós temos que trabalhar com que as informações e sensibilização sejam praticadas em todas as comunidades, faz com que a gente possa pensar, por exemplo, que haja um programa de conscientização ambiental, que haja um destaque, uma comemoração, uma ação específica na Semana do Meio Ambiente, no Dia do Rio, no Dia da Árvore, e envolver o maior número de pessoas da comunidade, não somente alunos, mas os cidadãos, para que haja essa conscientização de uso adequado aí dos nossos recursos naturais. A meta número 12A diz que nós temos, todos os países precisam se apoiar mutuamente, principalmente os países em desenvolvimento, a reforçar suas capacidades científicas e tecnológicas de evoluir para padrões mais sustentáveis de consumo e produção. Então, nós podemos contar com apoio internacional para que as capacidades científicas e tecnológicas sejam utilizadas nos nossos padrões sustentáveis de produção e de consumo. A meta número 12 em seguida diz que é necessário desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos de desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera emprego, promove a cultura, os produtos locais. Dentro do setor turístico, é possível nós compartilharmos os eventos e iniciativa turística com as potencialidades culturais, educacionais, naturais que existem no município, com o objetivo de desenvolver o turismo ecológico, o turismo rural, religioso ou de negócios, mas trabalhando sempre com a visão de sustentabilidade. Então, existe hoje, em cada município, um potencial muito grande para o turismo, principalmente para o turismo agroecológico, né? E faz com que a gente possa saber que dentro do plano diretor municipal de cada uma das prefeituras, de cada um dos municípios, isso tem que estar contemplado, principalmente na questão do calendário, né, de eventos que todo município tem que divulgar e fazer esse estímulo para a implantação voltada para o turismo.
Então, a criação de um centro de referência ao atendimento ao turista, o estímulo ao turismo esportivo e ecológico do município. Nós temos que trabalhar com a questão de cultura, os eventos culturais, principalmente envolvendo as comunidades rurais, né? Festas de município, festa de igreja. Nós temos que trabalhar com o fortalecimento do setor de comércio e serviço relacionado à atividade de turismo, os hotéis, os restaurantes, as pousadas, com o objetivo de incrementar a geração de emprego e renda. São ações específicas que a gente pode se preocupar com o objetivo de atendimento dessa meta do objetivo 12. É possível também nós trabalharmos também com a outra meta, a meta 12C do objetivo 12, que diz o seguinte: devemos racionalizar ineficientes subsídios aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, removendo as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, quando existe, de modo a refletir os seus impactos ambientais. Então, essa meta fala sobre a diminuição dos resíduos provocado pela poluição de combustíveis fósseis. Então, cada vez mais é necessário que a gente possa usar combustível mais ecológico. Nós estamos trabalhando, verificando hoje que existe tecnologias voltadas aí para uso de veículos, né, automotores, né, principalmente com energia elétrica, né? O álcool também acaba sendo mais sustentável do que o diesel e precisamos aumentar então a utilização desse tipo de combustível que é considerado mais ecológico. Então nós falamos brevemente sobre os padrões de consumo, que é o objetivo 12, e agora nós podemos imaginar que esse padrão de consumo e produção sustentáveis é possível nós enxergarmos na nossa comunidade, mas principalmente buscando que sejam praticados. Tudo isso que nós estamos falando deve constar de um plano diretor municipal, de uma organização do seu município. As ações devem estar previstas para acontecerem, nesse nosso caso, até 2030, uma visão de médio e longo prazo, mas principalmente algumas ações que já devem estar acontecendo nesse momento, principalmente quando se refere a padrões de consumo e produção sustentáveis.